Bom, vamos ver, então, esse, esse assunto, composição química da carne. A gente viu um pouco sobre músculos, né? E vocês já leram esse material também. Vamos iniciar, então. Passou para vocês o segundo slide? Não. Hã? Não. Não? Passou agora. Ok. Bom, a carne, assim como as plantas, os animais no geral, né, tem uma quantidade muito grande de água. As plantas chegam a ter 92, 95, algumas. O tomate fruto chega a ter quase 97% de água. Já a carne, ela está em torno de 75% de água, que é uma quantidade muito grande, né? Então, isso mostra que a água é o principal componente para tudo, para todos os seres vivos. Sem água, não tem como sobreviver. As células, o tujol das células nas plantas, né? A quantidade de substâncias que depende de água para é um grande solvente, né, no geral. Ela está presente em cada célula, está presente na corrente sanguínea, está presente em todos os momentos. E também a água, ela leva o oxigênio para todas as células. E esse oxigênio também, com o tempo, ele começa a oxidar as células e a envelhecê-las. E aí as células que vão sendo renovadas, elas são uma cópia da célula-mãe, né? Se a célula-mãe ela já está um pouquinho envelhecida ou corrompida, a cópia também vai ser corrompida. E assim há uma sequência de corrupção, né? Não é corrupção de roubo, não, é de corrosão, digamos. E aí, com essa corrosão, a gente tem, então, aquele processo em que vai havendo desgaste e há o envelhecimento do animal, o envelhecimento da planta, e assim vai. Então, o oxigênio, ele leva a vida, né? Mas aí, com o tempo, ele também vai desgastando, levando à morte, tá certo? O envelhecimento que vai terminar com a morte da planta, com a morte do animal. Mas o oxigênio, ele vai ser muito importante. E esse oxigênio também, ele é o elemento, né, poderíamos dizer, mais importante da água. Então, ele vai estar como gás, o oxigênio vai estar como água, como líquido também. Então, o oxigênio ele vai estar fazendo parte aí de todos os processos. E no crescimento da planta é a água também, que vai ser quebrada pela energia solar, né, pela energia que vem do sol, para dar origem aos carboidratos. É a água que vai iniciar, ou que vai promover essa transformação. E você vai ter a planta capturando gás carbônico e juntando com os hidrogênios da água, aí libera o oxigênio para a gente, e é essa água também que vai estar dando origem à formação de carboidratos, de ATP e tudo mais. Então, a água, ela é realmente, podemos dizer que é o elemento chave, né, da vida na Terra. Outros 21 a 22% é formado por proteína, e aí essa proteína também que está ligado ao alimento animal vem das plantas, também a proteína formada pelas plantas, e o ser humano que se alimenta também de proteína vegetal e proteína animal, também tem na carne, né, essa fonte de proteína. Que aí a carne vai estar colaborando com a dieta animal, e de 1 a 2% de gordura, 1% de minerais e menos de 1% de carboidrato. Então, a carne, ela se a gente elimina a água, a carne é um alimento proteico, porque ela vai ter mais de 18% de proteína, e é claro que a gente vai observar aí o corte cárneo, né, a região onde você está considerando. Se eu pegar uma peça de tocinho de porco e disser que aquilo é proteína pura, eu vou estar mentindo. Aquilo ali é gordura pura. Mas quando a gente fala em carne, a gente fala da carne realmente
tecido conjuntivo formado por músculos, tá certo? Então, esse tecido conjuntivo formado por músculos, seja qual for a peça ou o animal, ele vai ser formado, ou vai ter uma formação próxima aí entre 18 a 23, 24% de proteína. Então, é realmente um alimento proteico, tá ok? Então, a carne magra, o que é a carne magra? É aquela carne que foi desidratada, né? Então, a carne magra, ela vai ter, é claro, uma outra estrutura, porque ela foi desidratada, pode ser desidratada no sol, ou pode ser desidratada artificialmente em câmara, e aí ela vai sofrer uma variação química, não vai ter essa estrutura que a gente está mostrando aqui, essa quantidade de água, ela vai ter uma quantidade mínima de água de 10, 20% no máximo, e aí o restante, como diminui a quantidade de água, ela vai aumentar a proporção aí de proteína e gordura. Então, o conteúdo energético é relativamente baixo, com média de 105 quilocalorias por 100 gramas de carne crua. Para vocês terem ideia, a cerveja ela tem em torno de 300 quilocalorias por 100 gramas. Então, veja que a carne, por ter uma quantidade grande de água e de proteína, de 20%, ela não tem uma quantidade de calorias elevada. Agora, é claro, se a gente olhar a gordura da carne, vai ter uma grande quantidade de calorias em 100 gramas. Então, na gordura pura, os valores são maiores, em torno de 830 quilocalorias por 100 gramas. Então, se a gente pegar só a gordura pura, ela é um alimento altamente calórico, né? Mais do que a cerveja até, né? Mais do que o dobro da cerveja. Então, se alguém quer fazer dieta, corte. Vai ter que cortar a cervejinha, né? Tá difícil. Então, a cerveja, um copo cheio, ela tem em torno de 600 quilocalorias. Para a gente ter uma ideia, se a gente andar uma légua, 6 quilômetros, a gente perde 330, 350 quilocalorias. Ou seja, para você perder as calorias que você ganha com um copo de cerveja, você teria que andar quase 10 quilômetros. Tá vendo a quantidade? Então, é um alimento altamente calórico. Então, se a gente comparar a composição química de 100 gramas por 100 gramas de carne, e a gente vê, no caso, conteúdo energético, quilocalorias por 100 gramas médio de carne magra, crua, de gordura e alguns animais de abate. Então, vamos ver aqui a composição de água das carnes, proteína, gordura, minerais e conteúdo energético. Se a gente for olhar aqui, ó, já de cima, vamos comparar aqui o conteúdo energético. 850 já chamou a atenção, né? 812, o que é isso? Gordura de suíno, seria o toucinho. Então, é claro, se a gente pegar a gordura, ele vai estar com a quantidade de gordura em média de 800 quilocalorias por cada 100 gramas, né? O que é 100 gramas, né? Seria 100 gramas, se a gente pegar qualquer coisinha dá 100 gramas, é um pedaço de carne, um bifezinho, meio bife, né? Meio bifezinho daria uns 100 gramas. Então, quando a gente come uma bisteca, aquela parte gorda toda ali de fora, dá em torno de 50 a 100 gramas. Então, já seria essa quantidade de calorias. Gordura de bovino e gordura de suíno, a gente vê que tem uma quantidade enorme de calorias, porque ela tem 88 a 87% de gordura, tá certo? A gente teria, em termos de água, 7,7, só na gordura, e proteína, 2,33. Então, as partes gordas, se a gente quer calorias, é claro, a caloria é ruim, gordura é ruim, depende, né? Se a gente tiver com hipoglicemia, por exemplo, falta de glicose, falta de energia, a gente vai correr, ou vai andar muito, ou vai nadar, ou está muito frio e precisa de energia para que aqueça o corpo. Então, comidas gordas, como é no caso lá do pessoal que mora no Polo Norte, Polo Sul, eles comem
carne crua, carne gorda, gordura mesmo, sim, muita manteiga, exatamente para ter muita caloria para suprir a necessidade de aquecimento do corpo. Não é isso? Bom, então vamos ver a outra parte aqui, as carnes normais. Então, a suína, ela vai ter, para cada 100 gramas da carne suína, sem ser a gordura, né? 112 calorias, conteúdo energético, gordura 1,2. A carne bovina, ó, mais do que a suína, 1,8. Então, se eu pegar uma carne maciça, né, como se diz, uma carne normal do suíno, que não tem a gordura, ela é bem mais magra do que a do bovino, tá certo? E o vitelo, que é aquele bezerro, né, a gente teria uma carne bem magra também. O cervo, que é um pouquinho lá, ó, 1,3. O frango, o peito de frango, apenas 0,9. Se a gente comparar com os outros peitos de frango, realmente é uma carne mais barata. Vitelo é caríssimo, então o peito de frango, ele tem, sem a pele, né? Tirando a pele, ele vai ter um conteúdo de gordura bem baixo. E proteína interessante, 22, igual às outras carnes, tá vendo? Frango coxa, já passa para 3,1. É claro que creio que aqui esteja considerando já também com a pele, e a pele no frango é a parte que mais tem gordura. Então, se a gente tira a pele, a gente elimina bastante a gordura. O peru, veja que é uma carne muito magra. Então, o peito do peru, a coxa do peru também é gorda, igual do outro lá, mas se tirar a pele já diminui. O pato é bastante gordo, no geral, mas eu creio que a pele também é o que está aqui colocando, ganso, e assim vai. Então, desmistificando, o que eu gosto muito de falar nisso é de desmistificando, no caso, desmistificando aqui, no caso, a carne suína. Olha, você veja a carne suína que não seja uma parte gorda, ela tem menos gordura do que a carne bovina. Tá certo? Então, veja, 2,2 para 2,8. Então, isso aqui vocês podem mostrar e questionar para qualquer pessoa. A carne suína não é a carne ruim. O que é ruim é a carne de porco. Carne de porco, quer dizer, aqueles animais que que antigamente eram criados hoje, né? Na lama, cheio de verme, nunca usam vermífugo, não toma banho, não tem um piso já de cimento, ou mesmo, pode ser solto, isso não quer dizer nada. Você pode criar o porco solto, contanto que ele não tenha contato com fezes, com lama, com essa bagaceira, que a gente pode fazer algo mais higiênico, né, para os animais. Mas o porco é um animal que a gente pode criar no pasto, solto, com cercado, igual o gado. Só que tem que ter um lugar fresquinho, né, uma sombra, para que na hora mais quente ele vá para lá. Uma sombra, pode ter um tanque de água limpa, o que ele precisa é da água, não é da lama, né? Então a gente pode colocar água limpa e vermifugar o porco e ter todos os cuidados zootécnicos necessários. Então, não significa que seja uma carne ruim, pelo contrário, é a carne mais consumida do mundo, é suínos, tá certo? Na Europa, que é o povo mais civilizado, né, como dizer, ou seja, mais antigos, embora não sei se é civilizado, é um povo muito egoísta, mas aí a gente sabe que eles consomem muito mais suínos. Hoje, com a produção de frango do jeito que está, né, com o Brasil e vários outros países produzindo frango, a China também produz bastante frango, mas tem uma população muito grande, o frango ele se tornou uma das carnes também em segundo lugar mais consumida, mas o suíno continua vencendo aí. Bom, a gente tem aqui, no caso, uma outra tabela. Essa tabela ela vai mostrar a composição química em gramas por 100 gramas e conteúdo energético quilocalorias por 100 gramas, médio de alimentos preparados, ou seja, depois que a gente cozinhar. Detalhes aqui em cima aqui, as carnes cozidas ou assadas perdem água durante o preparo culinário, aumentando o teor de outros componentes. Não quer dizer que vai aumentar, é que diminui a água, então proporcionalmente a proteína, a gordura, os minerais vão ter uma porcentagem maior, já que se perde a água, tá certo? E outros são perdidos mesmo, como vitaminas, as vitaminas hidrossolúveis, tal, elas são desmanchadas, são desnaturadas com
com o aquecimento. Então, vamos ver lá. Carne bovina magra assada, 58% de água, proteína 30%. Você já diminuiu ó, de 72%, né? Que a gente viu 75%, passou para 58%, a proteína 30%, porque concentrou aqui, gordura 9% e quilocalorias 213, o grama por 100 gramas. Carne suína magra, assada, quando diz assada, é assada na brasa, tá certo? Não é frita no óleo, não, assada na brasa. Então, nós temos 59% de água, 27 de proteína, 13 de gordura e 233. Então, carne suína, vejam que aqui, no caso da concentração, quando assada, ela passa a ter um pouquinho mais de gordura e tudo mais do que a de bovina, depende, porque a bovina é a magra, que a gente teria com filé, um colchão mole, colchão duro, alcatra, tá certo? São partes mais magras. Carne de cordeiro magra, cordeiro, carneiro magra assada. Ela passa, tem aqui 207 de conteúdo energético, de gordura 9,5. Proteína 28 e quantidade de água, veja aqui, que é um pouquinho mais de água. Carne de vitelo magra assada. Então, os vitelos, nós temos aqui água, uma quantidade maior, que é um animal mais novo, proteína 31, bastante alto, gordura pouquíssima, 5,6, e também calorias menos, porque tem menos gordura, tem menos calorias também. Queijo Edam. Então, esse queijo é o queijo que tem bastante gordura, né? 28,3% de gordura. Ele tem 24% de proteína e a quantidade de calorias aumenta. Veja que quanto maior a quantidade de gordura, maior a caloria, porque a gordura é um armazenamento de caloria, né, de carboidrato. Ovo cozido. Aí o ovo cozido vai ter em torno de 11,2% de proteína para cada 100 gramas, ou seja, isso seriam mais ou menos um ovo a 1,5 a 2, dependendo do tamanho do ovo, pode ser até 2 ovos. E a quantidade de calorias, 158, então é melhor do que 100 gramas de carne, ou seja, menos gorduroso. Leite pasteurizado. Leite pasteurizado, agora não diz se foi desidratado, é só pasteurizado, deve ser integral. Então, proteína, gordura 3,5, é integral, tá? Integral, ele vai ter 100 gramas, 63% de conteúdo energético e proteína também só 3,2. Então, a proteína, o leite, como ele tem uma quantidade de água muito grande, é claro que ele tem 87% de conteúdo de água, ele vai ter também uma quantidade de proteína menor, né? O leite é um produto proteico, mas a quantidade de proteína em relação à proporção de água, se eu desidratar creme de leite, por exemplo, leite condensado, a gente tem uma desidratação do leite, aí a gente aumentaria aqui proporcionalmente a quantidade de proteína. E pão de centeio, um pão comum, ele tem bastante carboidrato, né? Inclusive carboidratos de cadeias longas, proteína 6,4, gordura 1,0, que deve ser só a manteiga que foi botada o óleo. E aí ele vai para conteúdo energético, que são os carboidratos 239. Então, se a gente olha os carboidratos de um pão e os carboidratos de uma carne suína magra, no tempero de frango, vamos lá, ovo cozido, né? Se a gente compara até aqui, um ovo cozido com 100 gramas de pão, um pãozinho, não, um pão francês ele tem 50 gramas, 2 pães franceses, ele teria mais ou menos essa quantidade de calorias, tá vendo? Que é igual ao ovo. Então, o ovo tem menos calorias do que um pão. Vamos comparar também ele, 239, com um bife de carne de suíno, tá vendo? 233, 239. Então, vejam porque a gente, quando está fazendo dieta, o pão tem que ser retirado, né? Vejam que o pão, ele tem uma quantidade de conteúdo energético muito elevado, por ser um carboidrato. E a gordura que está na carne suína, ou a gordura da carne, ela vai ter aqui, 13% de gordura. O pão não tem a gordura, mas tem o carboidrato bruto. Já a gordura, ele tem um carboidrato animal
armazenado ali, que também vai servir de conteúdo energético, né? Então, ambos são muito calóricos. Bom, mas a gente está falando calóricos, mas quantas calorias a gente precisa por dia para manter a alimentação? Depende do peso, do tamanho, da idade, do metabolismo, cada um mais em torno de 6.000 quilocalorias, tá certo? Por dia. Então, uma pessoa adulta de 80 quilos, sei lá, digamos que uma pessoa mediana, menorzinha, precisaria bem menos, né, do que 6.000, mas, no caso, a gente não pode dizer também que vai sobreviver sem nenhuma caloria. Se a gente não tiver calorias, a gente não consegue aquecer o corpo, e com isso a gente vai ter dificuldade de manter o metabolismo, manter o desenvolvimento normal do organismo, né? Ele começa a adoecer se não tiver calorias também. Então, vamos para frente. Composição química, grama por 100 gramas de produtos carnes realizados no laboratório de tecnologia de produtos de origem animal. Bom, vamos lá. Linguiça de carne suína, proteínas, eu vou passar aqui, proteínas, nós vamos ter 15%, gordura 11%, mortadela 20%, mortadela 2, 25%. Então, por que a mortadela tem bastante calorias, o dobro da linguiça de carne suína? Porque aqui é usado peças com gordura, né? Com gordura de bovino, por exemplo, gordura da face, das costelas, raspa de ossos e assim vai. Então, é usado bastante gordura, por isso tem o banha graxa, que a gente vai ter essa quantidade. Bom, aí nós temos os salames aqui também, ó, 27% de salame 1, salame 2, salame 3, caldo de carne, aquele caldinho quinó, né? Veja só a quantidade, ele tem muita gordura, chega a ter 20%, né, de gordura, e essa quantidade de gordura normalmente é banha animal, que é colocada, como ela fica sólida quando esfria, então é mantida uma quantidade muito grande. Então, ali vai ter bastante sais, por isso tem 54% de minerais, deve ser a maioria aqui, cloreto de sódio, nitrato, então, nitrito ou nitrato, então é uma quantidade muito grande de sal e uma quantidade de gordura, para dar aquele sabor, né, que um tablet a gente consegue colocar sabor em uma quantidade grande de alimento. É um alimento saudável? Não. Muito sal. Muito sal e muita gordura, tá certo? Então, evitar. É melhor comprar os temperos, deixar um pedacinho da carne do almoço para a sopa da noite e evitar isso aqui. Porque a quantidade de sal é exageradíssima, né? Veja que em 100 gramas ela tem 54 gramas de sal. Isso se você tomar três sopas desse no dia, morre. 3 quantidades dessas. Então, é um alimento que não é bom. Presunto cozido. 2 de gordura. Esse presunto cozido bem magro, né? Carne magra de novilho. Também a carne de novilho representa uma carne mole, né? Com bastante água, bastante minerais, proteína baixa. E aqui veja a quantidade de gordura aqui bem baixa também. Gramas por 100 gramas. 12 meses de apresentado envelhecido, também uma quantidade razoável, e patê, que normalmente tem uma quantidade boa de gordura, né? Uma quantidade razoável de 11,50 gramas por 100 gramas de gordura, e proteína 11,52. É um alimento que não é totalmente proteico, mas é um alimento gorduroso também. Bom, então a gente falou inicialmente da água e vamos dar continuidade aqui falando sobre ela, né?
A água ela é muito importante para a atividade muscular, uma vez que a pressão e descompressão, a contração e relaxamento somente é possível na presença da água, como a gente já falou, em todos os processos metabólicos e de funcionamento do organismo, a água está participando. E a porcentagem da água dos animais abatidos guarda estreita relação com a proteína. Ou seja, a quantidade de água que é perdida, né, depois que é abatido, vai dar na carne formada a partir do animal abatido, suas características intrínsecas àquela quantidade de água. Se perde muita água, vai ter maior quantidade de proteína, mas a maciez, a preparação, né, e a exposição dessa carne à atmosfera, a perda de água, vai fazer com que haja uma modificação completa no tipo de carne, se é mais seca, se é mais úmida, se é mais macia, tudo isso está relacionado com a água e a proteína dentro da carne. Então, a relação água-proteína pode ser considerada como uma constante biológica, ou seja, se eu tenho muita água, eu tenho menos proteína, se eu tenho menos água, eu tenho um pouco mais de proteína, e é uma constante proporcional, né? Esta relação é utilizada para determinar a quantidade de água adicionada à carne picada e aos embutidos. Ou seja, existe uma proporcionalidade a ser mantida sempre em relação à quantidade de água. A Anvisa também regulamenta isso, né? Todos os produtos, em geral, que são industrializados e comercializados, elas têm uma porcentagem de água preconizadas já e determinadas para que não se venda água por carne, por exemplo. Eu posso ter um vasilhame de carne com um papel, uma embalagem bem bonita, carne lá, e quando você abrir, está lá um produto congelado, né? Que tem um pouquinho de carne, ou um caldo de carne lá, com muita água, e eu estou vendendo água por carne. Então, por isso tem que ter essa fiscalização e essa normatização de todos os produtos comercializados, carnes, os que a gente está falando, mas, no geral, existe o conselho, né, da Anvisa, que faz esses estudos e coloca, no caso, as normativas para que sejam seguidas. Então, a carne vermelha magra possui ao redor de 75% de água em peso. Pode ser um componente abundante, a água influi a qualidade da carne, afetando a suculência, textura, cor e sabor. Então, todo esse estudo da quantidade de água, a gente viu, a gente vai ver, né? Aliás, a gente viu em Tecnologia de Alimento 1, aquela relação da quantidade de água que permite com que a gente observe e faça testes para saber a força da água, né? A atividade, que a gente chama de atividade da água na carne, aquela água que realmente permanece na carne, que está intrínseca à carne, e ela não é aquela água que está livre, né, fora da carne, que pode ser perdida com facilidade. Então, a água ligada e a água que está dentro da carne, ou intrínseca da carne, ela vai dar essa predominância do tipo de carne quando ela for cozida, ou frita, ou assada no churrasco, o que for. Então, essa quantidade de água vai influenciar na suculência, na textura, na cor, no sabor, na maciez da carne, sendo a água o meio universal das reações biológicas. Ela é o solvente universal, né? Sua presença, ela afeta diretamente as reações que ocorrem na carne durante o armazenamento e o processamento. Ou seja, a carne ela vai interferir também no armazenamento, porque a água ela vai interferir porque ela vai trazer uma estabilidade ou não àquele produto. Ela vai determinar o tempo de armazenamento que pode ficar aquele produto sem que haja reações e que venha a prejudicar e modificar a estrutura natural de cada produto. Então, a água, realmente, ela está presente em todas as partes. Né? É importantíssimo a gente estar conhecendo as características da água. Bom, já os minerais, eles também têm uma função muito importante, né, no geral, dentro do funcionamento dos músculos, e também a carne, ela é uma fonte de minerais para o ser humano, né? Alguns minerais nós
temos como fonte a carne. Algumas substâncias, proteínas, enzimas, também tem como fonte a carne. Então, os minerais, eles são os conteúdos obtidos com maior, poderíamos dizer, né, com uma maior frequência em verduras, hortaliças, tal, para que sejam fontes para o ser humano, mas também através da carne em alguns minerais. Bom, o conteúdo de minerais é chamado também de cinzas porque ele é obtido através da incineração no laboratório, né, na mufla, a incineração da amostra, que vai ser incinerada a 560 graus, e aí fica somente a cinza. Dessa cinza, a gente vai ver a porcentagem de mineral, chama de porcentagem de mineral em grama por 1.000 gramas de cada mineral, ou gramas por 100 gramas, tá certo? Então, essa quantidade de minerais, depois é que se faz novos estudos com essa cinza para saber quais os minerais. Aí vai estudar por titelometria e também existem equipamentos hoje que dão essa informação direta por refração. Entre as funções importantes que exercem os isorgânicos e inorgânicos destacam-se o cálcio e o magnésio, que desempenham um papel importante na contração muscular. Então, são os dois minerais principais que fazem com que haja o alongamento e encurtamento, né, a movimentação do sistema esquelético voluntário seria o cálcio e o magnésio. Então, se não tiver cálcio e magnésio na dieta, se faltar o cálcio e magnésio, a pessoa fica com o braço paralisado, ela não consegue fazer movimento nenhum, porque os músculos precisam do cálcio e do magnésio para fazer esse movimento. É eles que vão ativar a miosina, a tropomiosina, aquelas proteínas que estão lá na miofibrilas, os miofilamentos finos e grossos, actina, miosina, e que vão fazer com que haja esse movimento. Então, os compostos orgânicos do fósforo, com diversos ésteres de ácido fosfórico, intervêm também nas modificações pós-mortem, né? O que é esse pós-mortem? Após o animal morrer, a carne ela vai passar por uma modificação de pH, após o abate, a sangria, a carne ela continua em funcionamento, né, natural, ali, mesmo depois do abate, mas aí as reservas vão se perdendo, e aí esse cálcio, esse magnésio, o fósforo, tudo isso vai continuar funcionando até que exista lá na corrente, existe armazenado nos músculos. Então, quando se acaba o cálcio e o magnésio, a gente vai passar para uma outra modificação, tá certo? Isso a gente vai ver depois uma aula só sobre essa parte aí da modificação da carne após a morte, pós-mortem. Então, no processo de maturação da carne, os compostos orgânicos, esses minerais, eles são importantíssimos, tá certo? Então, a carne e sua hidratação, ou seja, a sua manutenção de maciez, de quantidade de água, porcentagem de água existente, mesmo após os cortes cárneos. Com o corte se perde muito sangue, muita água. E aí, essa maciez, ela vai permanecer de acordo com aquela água que foi permanecida naquela carne. Então, a carne possui quase todos os minerais de importância para a nutrição humana. Em termos quantitativos, o fósforo e o potássio são os mais abundantes, mais importantes, né? A relação entre potássio e sódio é favorável na carne, considerando que o sódio se encontra na quantidade escassa. Entretanto, o sódio ele está presente em quantidades pequenas na carne, no sangue, nas vísceras, tá certo? Mas aí o sangue, por exemplo, sangue de bovino a gente não se alimenta. Antigamente se alimentava, hoje não se alimenta mais. E aí se perde grande quantidade de minerais também que estariam no sangue. As vísceras, os rins, o fígado também tem bastante minerais, mas também se consome bem menos. Entretanto, os produtos carnes processados são ricos em sódio devido à adição do sal refinado, a proporção de 2 a 3% durante a elaboração. Então, hoje o sódio que nós consumimos em quantidades enormes, às vezes a gente come 3, 4 vezes a quantidade que a gente precisa por dia, está no sal que é colocado nos produtos, né? Praticamente todo produto industrializado
para a conservação desses produtos, é adicionado o cloreto de sódio, o sal de cozinha, e outros sais, mas aí principalmente o cloreto de sódio, que é o mais barato, né? E aí, às vezes a gente precisa comer somente 40 miligramas por dia, no máximo, a gente precisa não pode comer, né? Até 40, nem sempre precisa. Mas aí, se a gente for somando o que a gente comeu no macarrão, na carne, na carne, no feijão, tudo isso que a gente vai colocando sal, desde o café da manhã no cuscuz, às vezes um pouquinho de sal no leite, e aí fritou um bife, botou, ovo, meteu sal, e assim, vamos somando, né? De manhã, lanche, almoço, lanche da tarde, janta, lanche depois da janta, e assim vai. Então, o pão usa bastante sal e açúcar, a carne é colocado sal, o feijão, o arroz, o macarrão, na salada da verdura também vem sal. Então, quem toma refrigerante está comendo sal também, quem toma água com gás está comendo sal, quem está se alimentando de chips, de pipoca, de tudo quanto é coisa, hoje tem muito sal, né? Então, quando você soma no dia inteiro, às vezes você comeu 120, 150, 100 miligramas de sódio por dia, quando você precisaria de 30, 40, entenderam? Então, o sal hoje, ele vem em grandes quantidades em todos os produtos. Bom, então esse sódio aqui, ele é encontrado em grande quantidade também, devido à adição de sal refinado, sal de cozinha, que é colocado nos alimentos. A carne também é uma boa fonte de oligoelementos, como zinco e ferro. Nós precisamos de bastante ferro, né? Isso no feijão, na carne também é importante. A importância da carne como fonte de ferro não se baseia somente no elevado teor, e sim porque o ferro proveniente da carne possui uma melhor biodisponibilidade que os alimentos vegetais. Ou seja, o que é biodisponibilidade? Nosso organismo consegue absorver mais facilmente o ferro que está na carne do que nos alimentos vegetais, tá certo? Então, essa biodisponibilidade do ferro, ela é importante. Então, quando a gente está com anemia, a primeira coisa que o médico passa é comer mais carne, comer mais fígado, certo? Porque exatamente há uma assimilação direta pela disponibilidade do ferro na carne e nas vísceras. Vamos ver aqui essa tabelinha, conteúdo, vou ser mais rápido, o conteúdo de minerais em diferentes tecidos e alimentos. Nós temos aqui, vou falar mais das carnes, tá certo? Dos alimentos fica mais lógico. Então, nós temos aqui, os ossos em geral, eles têm, a gente não se alimenta de ossos, né? Mas, veja que os ossos, eles são formados basicamente por cálcio, né, e potássio, uma grande quantidade de potássio. Já, a carne bovina, ela é rica, se a gente olhar aqui, 0,3084, 33, ó, um número bem maior, então, 3 aqui, em potássio e ferro. Ferro é enorme a quantidade de ferro, ó, 3, tá certo? Grama por 100 gramas, miligrama por 100 gramas, grama por 100 gramas de 33, e poderíamos dizer que o potássio também tem uma quantidade grande. Aí, terceiro viria o sódio, quarto, o cálcio, e quinto, que é em miligramas aqui, tá certo? Seria o ferro também. Então, a gente teria esses 4 elementos como importantes na carne. O fígado, ele é bem maior em potássio, ó, veja aqui, em gramas por miligramas, e aqui também no sódio, potássio e ferro também. Já é mais fracozinho em cálcio. A carne suína magra, a carne suína, ela vai ser mais rica aqui só em um pouco em potássio e ferro. A carne de cordeiro magra, basicamente em ferro. Carne de vitelo,
basicamente ferro. Queijo, aí o queijo a gente tem uma quantidade maior de sódio, tá certo? Depois vem os outros, potássio e ferro, né, não é, mas cálcio não aparece praticamente, mas eu acho que o queijo tem cálcio também, por causa do leite, mas sódio bastante. Ovo cozido. Veja, o ovo é rico em ferro, é um pouco rico em potássio e rico em sódio também. Leite pasteurizado. Aí a gente vai ver aqui que, basicamente, um potássio e um pouquinho de sódio. E pão de centeio. O pão, aí nós temos aqui uma grande quantidade de sódio e uma grande quantidade de ferro também no pão de centeio. Está sendo esse pão de farinha de trigo, não, pão de centeio. É outra massa. Bom, vejam que os minerais na carne, eles vêm em uma certa quantidade, principalmente de ferro, de potássio e sódio. São 3 minerais. Agora, a carne é uma fonte de mineral? Não, tá certo? Então, a gente não pode consumir a carne só como fonte mineral. Ela vai ter um pouco de ferro mais, uma quantidade a mais do que os vegetais e mais assimilável. Mas o que é mais importante para vitaminas e minerais para a gente são os vegetais, tá certo? Então, por isso, as dietas elas não devem ser formadas só por um tipo de alimento, porque esse só um tipo de alimento não vai fornecer tudo que a gente precisa. Bom, vamos ver agora carboidratos, que é outro elemento importante. Só que a carne é pobre em carboidratos, podendo ser constituída de polissacarídeos, o glicogênio, que vai estar nos músculos como fonte de energia, e o monossacarídeo, que também vai estar no início lá da cadeia, né, como glicose, como frutose, mas em quantidades menores. É claro que o glicogênio advém da glicose também, passa por uma fase da glicose para virar glicogênio. A gente viu aquela tabela lá dos músculos, onde tem os animais de músculos de fibra branca e fibra vermelha, né? Então a gente viu essa diferença entre os animais que já têm o glicogênio, a via glicolítica e oxidativa, que aí vão ter que trabalhar com esses outros elementos oxidando para poder tirar a energia. Então, o conteúdo de glicogênio varia com o tipo de músculo e atividade. No animal vivo, está em torno de 1,5%, né, dos músculos da carne vai estar sendo formado por glicogênio. O seu peso, né, quando a gente pesa a carne, 1,5% seria de glicogênio. E após as modificações pós-mortem, né, após a morte, que a carne está pronta, ela perde glicogênio, quanto mais glicogênio, mais a carne terá melhor qualidade, melhor flexibilidade, melhor textura, maciez. Então, a carne vai chegar a 0,1% somente de glicogênio, porque mesmo quando se mata o animal, o glicogênio continua sendo a única forma de que a carne vai continuar seus processos de formação de carne, né? As vísceras comestíveis são mais ricas em carboidratos do que a carne muscular. O fígado bovino possui de 2 a 4% de suíno, de 1% de carboidrato. Então, o fígado normalmente é um filtro, né? Um fígado filtra lá o fígado e rins. Então, o fígado normalmente ele tem uma quantidade enorme de nutrientes por causa também desse material que vai passando pelo fígado e pelo rins e que vai deixando minerais. Às vezes, inclusive, é material que deve ser rejeitado pela urina e pelas fezes, né? Então, esse material fica armazenado. Por isso que alguns países eles proíbem o consumo de vísceras, pela existência de metal pesado, mas basicamente animais que comem uma grande quantidade de concentrado, onde tem muito material que é colocado, muito mineral, e nem sempre é utilizado pelo organismo e vai ficando armazenado ali no fígado até que seja rejeitado e às vezes causa até no rins, né, pedra nos rins, aqueles cálculos que são causados pelo excesso principalmente de cálcio, de fósforo na alimentação. Então, quando a carne, ela quando a carne
ela é assada, os carboidratos combinam-se com os aminoácidos livres, formando melanoidinas, que dão sabor e odor característicos, tá certo? Então, os carboidratos, elas têm no final essa função também de formar aquelas substâncias que são voláteis, em sua maioria, né, que dá aquele cheiro, aquele odor, e também elas criam formações de enzimas combinadas com os carboidratos chamados melanoidinas, que dão o sabor característico da carne assada, por exemplo. Bom, as vitaminas, vitamina A, carne possui vitaminas hidrossolúveis, o que são hidrossolúveis, que estão presentes nos alimentos, tá certo? Mas com a água, a presença da água, elas são dissolvidas, tá certo? Então, essas vitaminas do complexo B são a B1, B2, B6 e B12, né? E as vitaminas do complexo B que estão em grande quantidade lá, e as vitaminas lipossolúveis, como a vitamina A e D, também que estão presentes na carne, encontram-se em quantidades importantes somente nas vísceras, principalmente no fígado. Aqui não está citando a vitamina C, mas o fígado, está citado aqui, o fígado e os produtos derivados da carne possui quantidades consideráveis de vitamina C. Então, o fígado, ele é um grande fornecedor de vitamina C. É claro que o fígado, ele estando cru, quando você cozinha, então essas vitaminas hidrossolúveis, como a vitamina complexo B e do C, eles vão ter alteração, né? Ou se perde parte ou todo, depende do seu cozimento, da forma. Cozimento no vapor, por exemplo, ele perde muito menos vitaminas do que cozimento com água, né? A cocção com água. Então, nós temos um instrumento em casa que não só serve para o cuscuz, que é a cuscuzeira, tá certo? Então, cozinhar os vegetais, o ovo, tudo na cuscuzeira, evita a perda de uma grande quantidade de vitamina. Então, a cuscuzeira é um descobrimento, né? Um instrumento brasileiro que a gente precisa usar até mais, tá certo? Vai cozinhar couve, cenoura, repolho, couve-flor, brócolis, tudo isso a gente pode cortar em pedaços maiores, bota na cuscuzeira, né, água embaixo, como se fosse um cuscuz, cozinha ali, e aí não tem o contato da água direto com o alimento, preservando grande quantidade dessas vitaminas que seriam perdidas com a cocção em água. A carne suína também é importante fonte de vitamina B1, enquanto que carne de outros animais de abate contém essa vitamina em menores teores. A carne e produtos derivados também possuem ácido nicotínico, pantotênico e fólico. São ácidos que basicamente só estão nas carnes. O ácido fólico tem um pouco na aveia, em algumas farinhas, mas esses ácidos eles são bem mais presentes na carne. Então, os vegetarianos eles precisam ter suplementos desses ácidos para poder ter uma dieta correta. Bom, teores de vitaminas em alguns alimentos preparados. Aí nós temos aqui uma informação sobre os alimentos que nós cozinhamos, tá certo? Alimentos que já estão prontos para consumo. Então, carne magra bovina, nós temos de 100 as vitaminas do complexo B, aqui nós temos B1, B2, microgramas, B2, B6, B12, a vitamina A e a vitamina C. Então, vejam que as carnes, em geral, eles têm vitaminas do complexo B1, B2 e B6, tá certo? B12 em menores quantidades, aí nós temos a carne de cordeiro magra, carne de carneiro com B12 muito interessante, a proporção, né? E a carne bovina também. E a vitamina A, aí a gente vê que tem também uma quantidade interessante de miligramas, e vitamina C fraca, muito fraca, né? 1 miligrama somente. Então, onde é que nós temos praticamente tudo em grande quantidade? No fígado. Tá? Então, por isso, o nutricionista sempre manda a gente comer
pelo menos um bife de fígado por semana. Na quinta-feira, no sábado, sei lá, ou no domingo, é importante comer um bife de fígado por semana, porque veja só a quantidade de vitamina A e vitamina C, vitamina B12, tá certo? Sei lá, 10 vezes mais quase do que as outras carnes. A vitamina B6 também tem, e vitamina B2, ó, riquíssima em vitamina B2 e vitamina B1. Então, o fígado é um concentrado de vitaminas, né? Bom, de novidade aqui, o que tem mais é o fígado. Pão, centeio, leite, o leite também tem bastante, ó, bastante vitaminas, né? A vitamina A, a vitamina B6, a B2 é uma quantidade razoável, tal. Mas o leite, ele tem muita água, né? O leite tem muita água. Se tirar a água do leite, então essas concentrações aqui multiplicam, que é o leite desidratado, o leite em pó, o leite condensado, creme de leite. Então, essa quantidade aqui aumenta, porque vai aumentar a concentração. Também as vitaminas, elas podem ser perdidas ou diminuídas durante o cozimento. A perda de cocção corresponde a cerca de a vitamina A, 5 a 10%, a B1 até 30%, a B2, 25%, e a C, 35 a 40%. O processo de fritura, alta temperatura, no caso do óleo, né? Em curto tempo, se for em curto tempo, promove menos perda de vitaminas termoláveis. O armazenamento da carne, o armazenamento da carne, se for prolongado também, armazenar em peças maiores, porque vai perder menos água. Quanto mais a gente corta a carne, mais perde água e mais perde vitaminas. Os metais, o corte e a trituração tem ação prejudicial sobre as vitaminas, sendo que o processo de cura de carnes promove a destruição de vitamina C. Então, a cura da carne é aquele tempo que a gente deixa com os temperos, né, lá na geladeira, para ir usando aos poucos. Aí coloca o bife, deixa uma semana. Então, quanto mais a gente demorar com essa carne, mais vai perder vitamina C, tá certo? Já a matéria graxa, a carne tem sido classificada dentro da categoria de alimentos ricos em gordura. Graxa é gordura, é? Isso. Matéria graxa é gordura. Aí são as gorduras vegetais ou animal, tá certo? A matéria graxa é as duas coisas. Mas aí, no caso, a gente está falando de carne e matéria graxa. Então, a carne tem sido classificada dentro da categoria de alimentos ricos em gordura e é apontada de maneira muito crítica quando os aspectos de alimentação, quando a gente está falando de alimentação saudável. Mas aí a gente tem que levar em consideração que é a peça anatômica que a gente está trabalhando. Por exemplo, aqui eu tenho uma carne, né, com parte só carne e músculo, né, músculos estriados, ou o tecido conjuntivo de músculo, e aqui a gente vê uma parte de gordura, né? Então, digamos, seja uma picanha. Se a gente está trabalhando e quer diminuir a quantidade de gordura, é claro, a gente tem que escolher os cortes anatômicos sem gordura, tá ok? Então, essa parte de gordura que sempre está na capa, né, é o que dá mais sabor, inclusive a carne, ela tem maior quantidade de gordura. Quer dizer que sempre a gordura vai ser prejudicial? Não, isso depende muito, né, da idade da pessoa, do metabolismo, das condições anatômicas e tudo mais, tá certo? Então, a gente precisa, no caso, ter essa consciência, né? A gente não pode pegar uma informação isolada e multiplicá-la, não. Carne de suíno é muito gordurosa. Bom, mas que parte? A gente já viu hoje que a carne de suína, ela tem menos gordura do que a carne de bovino. E aí? Então, se a gente considerar a carne de bovino desse jeito, por exemplo, que tem uma capa de gordura e uma outra parte sem gordura, e a gente come completa, é claro que ela vai ter muito mais gordura
do que a carne de suíno, que não tem a gordura. Então, o suíno leva a fama por causa do tocinho. Então, a vantagem do suíno é que, praticamente, a natureza tirou toda a gordura para aquela capa do lombo, chamado de tocinho. Ali está praticamente toda a gordura. Você tirando o tocinho, você tem uma carne mais magra. Então, as tabelas de composição química da carne divulgadas normalmente são antigas e ultrapassadas e apresentam um teor de matéria graxa elevado, que não é absolutamente observado atualmente, porque a gente tem que separar as carnes e os cortes para poder dizer. Entendido? Entendido. Entendido. Bom. Eita, desculpa aí. Misericórdia. Professor, tem Oi. que tomar o restinho do frasco, viu, professor? Isso é falta de água. Muito, quase 20, sei lá, tem quantos anos? 30 anos, 32 já de professor, imagina. A gente tem aqui uma outra tabela com a composição de ácidos graxos e trigliceróis em depósito de gordura subcutânea. O que é subcutânea? Pessoal, que é gordura subcutânea. Professor, é a que fica entre a pele e a carne? Isso. Sub e abaixo, né? Cutânea, pele, né? Então, a gente tem exatamente isso. A gordura que fica abaixo da pele, tá? Que fica entre a carne e a pele, exato. Então, nós temos aqui o frango, o suíno, o bovino, o ovino e os componentes graxos. Aí nós temos o ácido láurico, o mirístico, o palmítico, o esteárico, que são ácidos graxos comuns, né? Aí aqui nós temos a quantidade de carbono, ó, 16 carbono, 18 carbono, ou seja, são ácidos graxos de cadeia longa e aí difícil de ser digerido, certo? Aí nós temos aqui, ó, no frango. O que é isso aqui? A gente está falando sobre as gorduras do tecido da pele, principalmente, ou abaixo da pele, né? No frango, praticamente a gordura está na pele, não tem aquela gordura amarela também abaixo da pele. Então, se a gente for olhar, vai olhar que tem esses ácidos esteáricos em grande quantidade em todos eles, ó. Tá vendo? Então, são gorduras de cadeias longas, difíceis de digestão e altamente calóricas. Então, se a gente tira essas gorduras, a gente está eliminando essa quantidade exagerada de gordura, né? E de calorias também. Bom, saturados totais, aí nós temos aqui os outros ácidos, o palmitoleico, que tem 16 carbono, nós temos a saturação, né, no carbono 7, o oleico com 18, linoleico com 18, linolênico também com 18. Aí vamos ver que o frango, ó, nem esses ácidos, essas cadeias, eles não têm todas, né? Mas já no ovino a gente tem pequena quantidade desses dois, mas o principal é o oleico e o linoleico. Tá? Esses ácidos graxos são muito prejudiciais? Não, aí é o que eu falei no início, né? Às vezes a gente está num lugar frio que precisa desses ácidos para sobreviver. Se a gente tiver num lugar congelado, temperatura abaixo de zero, a gente precisa realmente desses ácidos, dessas gorduras, para gerar bastante calorias para a gente se manter aquecido. Eita, puxei demais aqui. Bom, aos trigliceróis totais, aí nós temos aqui os saturados, óleo dissaturados, de óleo monossaturados. A gente já estudou que era saturado e insaturado, não foi isso? Foi. PA1, química orgânica e assim vai. Quem tiver dúvida, olha lá, porque senão a gente vai para a aula para ver isso agora não. Então, a graxa está armazenada no tecido animal de 4 modos. Extracelular, ou seja, fora da célula, constituída dos depósitos de tecidos adiposos, subcutâneo e demais depósitos do organismo animal. Intramuscular, ou seja, entre os feixes musculares existe também a marmorização, né? Que são aquelas
coberturas de gordura entre os feixes musculares. A gente vê muito isso no cupim do boi. Todo mundo conhece o cupim do boi? Aquele longo lá. Sim, Pronto. Já comeram o cupim? Todo mundo já comeu? Então, eu já. a Eu gente ainda vê, não. pois tem que experimentar, quem não comeu. É muito gostoso. Então, tem os feixes musculares e ao redor dá para ver, quando se cozinha dá para ver que sai os feixes bem soltos e tem uma capinha de gordura em cada feixe, não é isso? A gente, eles, quando cozinha bem, fica todo solto os feixes musculares, já até para estudar anatomia. Então, quem nunca comeu, compra lá meio quilo de cupim, cozinha na panela de pressão para você ver como é bom. Bota um queijinho de coalho dentro para cozinhar. E intramuscular, conhecida como marmorização também, que é exatamente isso que acontece no cupim. É um tecido que a gente pode observar bem a marmorização. Mas, no geral, existem os cortes, a parte anatômica que tem mais gordura, né, marmorizando, cobrindo os feixes musculares e outros não. Então, o cupim é o exemplo nato disso aqui, porque tem bastante gordura marmorizando os feixes musculares. Então, possui também uma pequena quantidade de graxa do tecido muscular, a qual é encontrada formando pequenas gotículas no líquido intracelular. Ou seja, dentro da célula também existem gotículas de matéria graxa, né, de gordura. A marmorização é desejável na carne desde que não seja em excesso. Contribui para a suculência, firmeza e sabor da carne. Entenderam? A gordura é uma dos principais conteúdos que vai dar o sabor à carne. Se a carne tiver gordura, Sim, sim. é uma carne magra, né? É claro que a gente come a carne magra por dieta. Ô, professor, mas aí tem raças de bovino, né, que é mais marmorizado, ou seja, tem mais gordura. Aí como é que fica esse conceito? Sim, exatamente. Existe diferenças, né, entre a questão aí, nós vamos ver entre sexo, raça, idade, exercício, né? Animal que é solto é diferente do animal que é preso. E as raças aí tem realmente, né? O Nelore, por exemplo. O Nelore é uma raça bovina que tem menos gordura na carne, né? Mas no cupim tem, entendeu? Então, embora seja um animal de menos marmorização nos músculos no geral, mas ele tem o cupim com bastante marmorização. Então, é uma peça que todos os masculinos, né, vão ter. Já na fêmea não tem o cupim, e aí não vai ter essa marmorização. Já as fêmeas têm na parte da intramuscular do abdômen, né? Tem bastante gordura. Toda fêmea, de todas as raças. Se compara com o macho, a fêmea vai ter mais gordura. Então a gente não pode dizer generalizar, tá certo? Tem que saber o corte cárneo, o sexo. Um animal que foi criado, uma vaca, por exemplo, que passou a vida todinha confinada, ela vai ter mais gordura do que aquela vaca que está na pastagem, caminhando todo dia, vai tomar água, e volta, caminha 10 minutos para comer e anda de novo. Então, essa vaca, mesmo sendo da fêmea, vaca, vamos dizer que seja pardo suíça, ela vai ter menos marmorização aquela que caminha do que aquela que está confinada, entendeu? A gente não pode generalizar nunca aí, tem que saber que tem essas pendências aí. Então, a marmorização é desejável também na carne, desde que não seja em excesso. Então, uma carne, ela, com um pouquinho de gordura, ela vai ter sempre um sabor melhor do que aquela que é completamente magra. Agora, é claro, se você quer fazer dieta ou para a pessoa já de uma idade avançada, que nem eu, depois dos 40, aí tem que comer mais carne mais magra, né? Porque a gordura começa a dar os prejuízos grandes, né, no organismo humano. Tá certo? Agora, é claro que tem gente hoje que come chips o dia todo, pipoca, não sei o que, só começa esse produto porcaria aí, Coca-Cola misturado com refrigerante qualquer, e almoça e janta isso. Então, essas pessoas, mesmo com 10, 12, 15 anos, elas já apresentam doenças de velho, né, de 60, 70 anos, de 80. Então, eu já vi muitos casos de adolescentes e, inclusive, tinha uma pessoa que estudava comigo, que comia muito essas bagaceiras, por 26 anos morreu com cardiopatia, né?
muita gente com 20 e poucos anos já tem ataque cardíaco, porque resultado de uma alimentação errada, né? E falta de exercício. Então, não existe aí, nesse caso, a diferença entre idade por causa da alimentação. Se todos comerem uma alimentação normal, né, com equilíbrio, é claro que o idoso vai ser mais propenso a ter problema com a carne gorda. Mas se um jovem ele tem uma alimentação errada, desequilibrada, ele é igual a um velho de 80, de 90 anos. Ele pode ter um ataque cardíaco a qualquer momento e assim vai, né? Então, a hipertensão, ela passa, se come muito sódio, muito comida industrializada, é claro que vai ter uma quantidade de sal exagerada e de gordura que está tendo risco de ataque, de problema cardíaco igual a um velho de 80 anos. Porque antigamente as pessoas comiam comidas mais saudáveis, não tinha tanto industrializados, entenderam? Então, tudo isso é muito relativo, né? A cada indivíduo. Bom, aí nós temos a grande guerra do nitrogênio, né? Eu estou falando guerra porque o nitrogênio, ele é um gás inerte, né? O nitrogênio é o N2. Então, se a gente pegar a molécula de nitrogênio, ele vai estar assim, ó, né? 3 ligações com ele mesmo. Então, o nitrogênio é o N2 e ele se liga com ele mesmo. Então, se o nitrogênio se liga com ele mesmo, existe uma resistência muito grande para quebrar isso aqui. Imagina, 3 ligações covalentes. Então, essa quebra dessa molécula é muito difícil, né? E aí, o que é a proteína? A proteína é uma cadeia de carboidratos, aliás, de aminoácidos, ligadas pelo grupo amino, né? Então, a gente tem sempre algo ligado aqui ao nitrogênio e hidrogênio, e aqui essas cadeias elas vão ligando os vários aminoácidos a partir do nitrogênio. Então, a chance de ligação dos aminoácidos vai ser sempre o grupo amino, sempre esse grupo NH. E aí, o que a gente tem é uma dificuldade de conseguir o nitrogênio pela própria natureza, né? Porque ele está no ar em abundância. Quando a gente inspira uma quantidade enorme de nitrogênio, mas a gente expira para fora, né? Bota para fora. O mesmo nitrogênio que entra, ele sai do mesmo jeito. Ele não é absorvido pelo nosso pulmão. Bom, se não é absorvido pelo nosso pulmão, se a gente não consegue, então, quem é que captura esse nitrogênio para a gente fazer nossas proteínas? Vamos pensar aí, quem são? As plantas. As plantas. Então, as plantas, elas têm que fazer o esforço de conseguir o nitrogênio. É isso? Então, aí existem as várias formas, né, que a planta vai conseguir. Uma delas é através da fixação pelas bactérias, mas existem os vários outros processos, tá certo? Então, a gente só consegue as proteínas, como nós não somos autótrofos, nós somos heterótrofos, a gente depende da formação de proteína a partir, deixa eu botar esse aqui, a partir da produção das plantas. Então, nós temos essa necessidade. Então, o teor em proteínas com alto valor biológico é uma característica positiva da carne, ou seja, se a gente consome carne, a gente tem uma resposta biológica, ou seja, uma assimilação, né? O nosso organismo assimila facilmente a proteína da carne. Então, o valor biológico de uma proteína está determinada pelo seu conteúdo de aminoácidos essenciais, ou seja, aqueles aminoácidos que a gente precisa para formar nossas células, para formar nossas cadeias de proteínas. Então, a nossa função plástica de formação, de multiplicação, divisão e renovação de células está ligada às proteínas. E aí, as proteínas estão diretamente ligadas às plantas. A gente só consegue através das plantas
e não sendo das plantas, né, que a gente vai consumir dos animais, ou dos produtos de origem animal. E aí a gente está vendo aqui as carnes, o leite também, né, o ovo, são fontes, são alimentos riquíssimos em proteína que a gente consome para obter. Bom, e quem é vegetariano, quem é vegano, que não come nada de origem animal? Então tem que conseguir toda a proteína a partir dos vegetais. Aí a gente vai ter o grupo de vegetais que tem maior quantidade de proteína. Mas esse grupo de proteína dos vegetais, eles vão liberar proteína igual, né, ou tem um valor biológico, ou assimilação biológica igual à proteína animal? Não, porque a gente é animal e a gente tem proteínas, né? Nosso tecido é formado, aliás, com a mesma estrutura dos animais. Bom, e aí? É claro, a gente vai condenar, não, ele é vegetariano, ela é vegetariana, é vegano, não come, não. Isso aqui são opções, né? E é claro, quem consome carne vai ter mais rapidamente uma assimilação de proteína. Quem come vegetal vai ter que comer mais vegetais com proteínas para ter uma resposta e vai ter que se suprir de outros minerais, de outros alimentos para dar essa resposta de minerais e de aminoácidos essenciais, tá certo? Então, alguns aminoácidos ou ácidos ou enzimas, essas substâncias só estão presentes na carne, no fígado, no leite, no ovo. Então, se a gente não come esses alimentos, a gente vai ficar com algumas carências. É o que a gente chama de anemia, né? Quando você faz o exame, vai dar carência de alguns aminoácidos, e aí ou na formação de hemácias, de hemoglobina, vai diminuir a quantidade, vai diminuir a formação, e isso aí é exatamente carência de alguns nutrientes que a gente vai ter que suprir. Então, quem vai ser vegetariano ou vegano tem que, de vez em quando, fazer exame de sangue para ver as carências e ver como suprir com medicamentos ou com substâncias, alimentos específicos para isso. Tá certo? Então, quem resolver, não, eu sou vegetariano, mas tudo bem, ótimo, não tem problema nenhum, é ótimo para a saúde, para tudo, né? É muito interessante. A gente não está falando aqui em peixes, tá certo? Os peixes também têm uma quantidade de substâncias fantásticas que são essenciais para o ser humano e tem proteínas de cadeias mais curtas que são mais facilmente assimiladas do que a carne, no geral, a carne bovina, suína, tal, animais de aves e animais de carne vermelha, certo? De fibras vermelhas. Mas a gente tem, nesses animais, respostas para alimentação muito mais rápidas. E a evolução do homem se deu, o aumento do cérebro, né, e tudo mais, se deu exatamente porque o homem passou a ser onívoro, ou seja, comer vegetais e animais. E a partir do momento que o homem elimina a parte animal, ele deixa de ter o suprimento de vários nutrientes. Aí precisaria fazer essa suplementação. Então, sob o ponto de vista da solubilidade, as proteínas podem ser classificadas em proteínas solúveis que são adicionadas ou absorvidas facilmente, né, pelo organismo. Então, as proteínas solúveis em água ou em soluções salinas diluídas compreendem numerosas proteínas sarcoplasmáticas, cerca de 50 componentes, ou seja, aquelas proteínas que podem estar presentes também nas substâncias ou no soluto com água. Aí, isso dentro das células, principalmente no sarcoplasma, né? Muito dos quais são enzimas glicolíticas, ou seja, enzimas que vão trabalhar a glicose. Inclua-se também aqui a mioglobina, principal pigmento da carne. A gente viu ali os pigmentos da carne, a gente viu a miosina, actina, a mioglobina, a homoglobina, que são partes, né, proteicas que estão nos músculos.
Então, aqui nós estamos falando daqueles que têm uma certa facilidade de estar ligada também à água. Proteínas solúveis em soluções salinas concentradas ou proteínas miofibrilares. Aí nós temos a actina, miosina, actomiosina. Essas proteínas são importantes na contração muscular e nas modificações do músculo, né, após a morte. Proteínas insolúveis em soluções salinas e concentradas. São proteínas do tecido conjuntivo. Aí, desse tecido conjuntivo, a gente está falando mais dos tecidos involuntários, tá? Da pele, no caso dos órgãos do sistema digestivo e sanguíneo. Então, aí nós temos o colágeno, a elastina e a reticulina. E as enzimas da respiração e fosforilização oxidativa. Então, essa é a enzima da respiração que vai trabalhar diretamente junto com o pulmão, e na retirada do oxigênio, né, oxigênio, e jogar esse oxigênio na corrente sanguínea, e na fosforilização oxidativa, que vai ser a utilização do fósforo, retirada dos alimentos e colocação desse material, dessas substâncias na corrente sanguínea para ser utilizado pelas células, e também na formação do sangue, e na medula óssea, né, com toda essa estrutura de formação de ossos e de sangue. Bom, o colágeno é o principal componente do tecido conjuntivo, que é encontrado na pele, tendões e fazendo parte do músculo esquelético. Em presença de água aquecida a 60, 70 graus, o colágeno sofre encolhimento. A temperatura mais elevada, 80 graus centígrados, converte-se em gelatina solúvel em água. O colágeno apresenta elevado teor de hidroxiprolina, que pode ser usada para a determinação da riqueza de um músculo de tecido conjuntivo, ou seja, essa substância aqui, do colágeno, ela vai dar, no caso, uma resposta em exames sobre a riqueza do tecido conjuntivo, ou seja, qual a quantidade, poderíamos dizer, a saúde do tecido conjuntivo através da proporcionalidade desse colágeno. A solubilidade das proteínas da carne é o principal fator que determina as propriedades de suculência. A solubilidade influenciada pelo pH, temperatura e início no rigor mortis, ou seja, o pH, após a morte, o pH da carne, ela vai diminuir porque vai existir o ácido lático, diminuir em termos de pH, tá certo? Vai aumentar a acidez. E aí vai fazer com que haja uma modificação na carne, diminuindo, no caso, a possibilidade também de entrada de micro-organismo. E na carne que acontece o PSE, a gente não estudou ainda isso aí, mas seria o amolecimento, apodrecimento da carne, tá certo? Possui menor solubilidade de proteínas que a carne normal. Ou seja, as proteínas, ela vai ter uma menor mistura com a água do que, no caso, com a carne normal, né? Na técnica de avaliação da solubilidade por método de extração, são separados proteínas solúveis em água, proteínas solúveis em sal, 1%, e proteínas sarcoplasmáticas e proteínas miofibrilares. Sarcoplasma, a gente lembra que é do citoplasma ou sarcoplasma, né, que é a parte interna das células. E miofibrilares são as proteínas que estão nas miofibrilas, ou naqueles pequenos filamentos dos músculos. Aí nós temos a miosina, actina, mioproponina e assim vai. Miosipropina, mas as principais é a actina e a miosina. Quais são as enzimas que nós temos, né? Entre outras, as enzimas, elas são proteínas. Toda enzima ela é uma proteína, mas ela tem uma função bioquímica diferente da proteína utilizada para alimento, para formação plástica somente na construção das células.
As enzimas, elas podem agilizar as reações bioquímicas, tá certo? Então, entre as enzimas, encontra-se a catepsina, aldaloses, fosforilases, lipases, catalases e peroxidases, que são muito importantes nos fenômenos pós-morte, ou seja, a partir da morte do animal é retirado o sangue, mas essas enzimas, elas continuam em atividade para modificar a carne, para manter a carne preservada. Porque se não existisse uma modificação depois da morte, a carne seria, nem a sangria, né, a carne seria rapidamente consumida por bactérias de putrefação, bactérias destrutivas. Como acontece com os animais que morrem no campo, né? Morre aí rapidamente, vai acontecendo aquela tomada, né, por insetos e principalmente por bactérias, e aí vai apodrecendo rapidamente, o animal fica rígido, depois há uma decomposição muito rápida, um aquecimento pela atividade excessiva de bactérias, depois a morte. Porque o sangue que fica lá, ele é um meio de proliferação de bactérias. Além de que os animais que morrem no campo, eles não têm uma proteção desses processos enzimáticos. Essas enzimas, elas são facilmente quebradas e destruídas pelas bactérias, e essas bactérias vão entrar na corrente sanguínea e se proliferar por toda parte, por todos os vasos, e acabam rapidamente. Então, por isso que a sangria, ela é importante, né? A sangria do animal. Por que a gente mata e tira logo o sangue? Exatamente para evitar essa proliferação de bactérias, para dar acesso a esse processo das enzimas, a dar acesso ao processo do consumo, né, e do glicogênio, e esse consumo do glicogênio vai fazer com que haja um abaixamento do pH e haja uma acidificação da carne, inviabilizando, né, essa proliferação de bactérias, principalmente as bactérias que são putrefativas, deletérias, que vão destruir a carne. Entre os fatores que influenciam na ação das enzimas podem ser destacados a temperatura atuam numa faixa, aliás, que vai de menos 20 a mais 60. Nós temos também, acima de 60 graus, inicia-se a sua inativação, ou seja, a 100 graus há uma destruição total dessas enzimas. Acima de 70 graus, a maioria das proteínas, elas começam a se desintegrar, né? Então, a gente já vai ver também no processo de pasteurização, mais para frente, que a pasteurização, ela não pode estar com uma temperatura muito alta, porque desintegra as proteínas. As proteínas são muito frágeis, são ligações simples de aminoácidos pela grupamina para a formação daquelas cadeias mais longas de proteína. Outra questão, o pH. A faixa ótima de atuação está entre 5,7 até o 7, né, ou 6,8. Então, se a gente baixa o pH de 5,7, a gente tem uma destruição pelo pH, pela acidez também das enzimas. A outra questão, a umidade. A reação enzimática, ela ocorre quando os componentes estão em meio aquoso, ou seja, a água aí assumindo outro papel. Diminui o teor de umidade, diminui também a ação enzimática. Então, elas estão no soluto, né, dissolvidas e solubilizadas com a água, são hidrossolúveis no geral. E precisam da água para funcionar. Então, a função ou a ação das enzimas, elas podem ser evidenciadas ou mostradas através de alguns aspectos. Então, as enzimas, elas vão trabalhar para que haja essa modificação de animal que antes era um animal vivo, a partir do abate ele é retirado o sangue, né, e retirado com o sangue a possibilidade de chegada de oxigênio e de substâncias nutritivas, e aí a carne vai ter que se virar com o que está já ali nos seus músculos,
nas suas células. E aí atua, no caso, essa atividade vai atuar com pH de 4 a 5 e vão sendo trabalhadas para que haja uma manutenção, né, das características da carne em quantidade de água, de substâncias ali presentes, e vai se protegendo com esse abate, se protege pelo menos por 24 horas da entrada de animais. E com isso, algumas enzimas vão trabalhando e modificando a carne, que vão dar exatamente essa característica que a gente consegue depois ver no mercado, né? Como já não é um animal, mas é um produto, e esse produto tem características que são também trabalhadas de acordo com essa modificação de pH. Bom, então, nessa mudança, a gente tem também uma atuação do pH, que vai trabalhar com esse processo, e algumas enzimas, elas vão se perder, vão perder sua ação a partir da quebra dos grupos aminas. Então, essa ligação, esse rompimento, vai fazer com que alguns aminoácidos sejam quebrados e essas enzimas são desativadas. Então, na transformação do ácido lático, atuam várias enzimas amilases que desdobram o glicogênio em glicose, uma mistura de enzimas transferases, oxidorredutáses e estereases. Transformam a glicose em ácido lático. As nitrato redutases reduzem os íons de nitrato a nitrito e são encontrados em bactérias e fungos. Bom, então, o ácido lático é o ácido que é formado a partir do glicogênio, né? E ele continua sendo formado por essas enzimas, e esse ácido lático é o que vai fazer com que haja o abaixamento do pH da carne após a morte. E esse abaixamento do pH deve-se ao aumento da quantidade de ácido lático e a não utilização desse ácido lático em processos ativos, de atividades do organismo, porque ele paralisa, tá? Então, mas só vai ter esse ácido lático se a gente tiver glicogênio armazenado nos músculos. Se a gente não tiver glicogênio para ser transformado em glicose e transformado em ácido lático, a gente não vai ter esse abaixamento do pH. Então, isso é o tema também, esse parágrafo aqui dá um resumo, mais ou menos, de uma aula no futuro, que a gente vai ter só sobre isso, tá certo? Então, na putrefação da carne, produtos carnes, participam as oxidorredutases, provocando a decomposição das substâncias nutritivas e dando formação a substâncias de mau odor e sabor. As enzimas lipolíticas, que é as enzimas que estão ligadas à gordura, né, que estão presentes na gordura, podem causar a rancificação das gorduras, que são a decomposição da gordura, que dá aquele cheiro de sebo, né, de gordura velha, uma gordura rancificada, é uma gordura aguacenta, que a gente vê na margarina ou na manteiga, quando deixa fora da geladeira, começa a criar aquela coisa esbranquiçada, mole, né, e com cheiro ruim. E aquilo ali se chama de rancificação, que é a destruição lipolítica, ou a destruição pela oxidação, a ação do oxigênio na gordura. É chamado também de reações de Maillard. Essas reações de Maillard, se vocês quiserem ler, vocês vão ter uma ideia do que acontece bioquimicamente, né? As aminas biogênicas também, elas são compostos nitrogenados, sintetizados pela ação de organismos vivos, que são as aminas, que é do grupo NH. As principais aminas biogênicas são a histamina, cadaverina, putrescina e tiranina. Você já vem de tirana, né? Então, são substâncias que são produzidas através do nitrogênio, dessas quebras, e essas quebras das enzimas e das proteínas vão formar essas outras substâncias aminogênicas, ou aminas, biogênicas, aliás, que são apontadas como a causa de muitas intoxicações alimentares. Então, são substâncias produzidas, né, por esses micro-organismos, as bactérias,
protozoários e tudo mais, que vão criando essas substâncias e fazem parte dessa fase já de destruição da carne, né? Bom, vamos falar agora de colesterol. O colesterol é uma substância encontrada na membrana celular de toda célula animal, sendo necessária para a sua existência. Ou seja, a célula, ela tem uma delimitação em sua, principalmente na parte externa, na membrana celular, que é formada pelo colesterol, pelas gorduras no geral, material graxo. Então, a carne magra possui entre 70 miligramas de média de colesterol por 100 gramas de carne crua, sendo maiores para novilhos e animais silvestres. Os valores dos embutidos variam de acordo com a quantidade de gordura, ou seja, as vísceras apresentam elevados teores de colesterol. A gente viu já que as vísceras elas têm bastante gordura e também quando a gente fala em gordura, a gente está falando do colesterol. Aí existe colesterol bom e colesterol ruim, né? O colesterol bom e o colesterol ruim, que a gente já viu, LDL, HDL em TPA1. Em teores médios de colesterol, miligramas por 100 gramas em alguns alimentos. Aí nós vamos ver aqui alguns alimentos, o cérebro, o fígado, né? Que são partes que a gente chama de vísceras, tem uma maior quantidade de colesterol, rins também, tá certo? São os que têm uma maior quantidade de gordura. A manteiga também, muito grande. E o ovo também. Bom, aí aqui nós temos o colesterol total, né? Isso significa que esse colesterol seja o colesterol ruim. Então, nós temos, no caso, a carne bovina, a carne suína, a carne ovina, tal, o colesterol em torno de 70. Animais silvestres, coração, então toda a parte de vísceras tem uma maior quantidade, né? Então rins, fígado são maiores, o cérebro é praticamente colesterol puro, né? É um saco de colesterol. Então, os embutidos, no geral, eles têm uma quantidade razoável de colesterol, manteiga alta, maionese, leite doce, acho, creme de leite 102 e ovo 400. Bom, aqui no ovo que tem 470, a gente sabe que a gente está falando de colesterol total, mas no colesterol total nós temos o HDL e o LDL. O HDL, que é o colesterol bom, ele deve ter um equilíbrio proporcional de 1:3, né, com o colesterol ruim, o LDL. Então, a gente precisa ter sempre os colesteróis bons para equilibrar uma proporção com colesterol ruim. Então, se a gente só tiver mais colesterol ruim, significa que o bom vai diminuir. Eu vou aqui escrever para mim. Digamos que aqui a gente tenha um copo, tá? E nesse copo eu tenha somente 100 ml. Eu só posso colocar 100 ml. Então, se nesses 100 ml eu tenho o LDL, que é o colesterol ruim, que a gente chama colesterol ruim, mas ele tem a sua função como antioxidante, tá certo? Ele não é tão ruim assim. E o HDL, que seria o colesterol bom. Por que chamado de colesterol ruim? O colesterol HDL, ele é um colesterol que limpa artérias, que carrega o LDL, tá certo? Ele tem uma certa facilidade de ser locomovido nas artérias. Já o LDL, não. Certo? Mas o LDL é um antioxidante, ou seja, ele protege também, de alguma forma, de que o oxigênio, as substâncias de cálcio, eles venham a destruir partes da corrente sanguínea, algumas proteínas da corrente sanguínea. Então, ele tem sua função, mas ele tem que estar em equilíbrio. Então, se eu tiver uma alta taxa de LDL, digamos aqui que essa parte seja toda LDL, essa outra HDL. Então, se eu tenho uma grande quantidade de LDL, então eu só posso ter na corrente sanguínea 100
É essa proporção aqui, como se fosse um copo. Eu só tenho 100% de espaço. E eu produzi, eu tenho uma quantidade de LDL de 80%, então eu só vou poder ter de HDL, tá certo? Eu só vou poder ter de HDL 20%, tá certo? Então, a proporção está errada, né? A gente teria que ter pelo menos, deve ter pelo menos 60 a 65% de um colesterol e 35, tá? 35 de outra. Então, se a gente tem menos, a gente está com a proporção errada. Por quê? Quem é que produz o colesterol? 70% do colesterol produzido no nosso organismo, ele é produzido pelo nosso próprio organismo. E 30% é dos alimentos que a gente consome. Então, eu precisaria diminuir, eu preciso, no caso, mudar isso para que a gente tenha uma proporção diferente. Então, se eu só tenho 100% de espaço, tá, para que tenha o nosso colesterol, eu preciso diminuir a proporção de LDL. Então, como? Eu tenho que manter alimentos que tenham bom colesterol, né? Onde é que está esse bom colesterol? Aí está nas castanhas, certo? Castanhas. No azeite de oliva, que seja puro, tá certo? Que não seja cozido, não pode ser fritura. Se eu pegar o azeite e fritar a carne, esse azeite é bom? Não. Toda fritura a gente deve evitar. Então, qualquer óleo vegetal, azeite, óleo de soja, óleo de oliva, de girassol, de milho, qualquer óleo, ele passou por um aquecimento, ele vira um óleo ruim. Então, corta-se. Eu só posso usar o óleo se for cru, tá certo? O óleo cru... A pessoa vai assar as coisas com o quê? Se sempre vai ser ruim. Não assa. Assa com a brasa, tá certo? Então, assar é um nome que vem de brasa. Então, muito restaurante coloca lá, frango assado, grande mentira, né? Grande mentira. Então, tudo que é assado deve ser com brasa, não se usa óleo. Então, a nossa churrasqueirinha, tarará, né? O foguinho de brasa, aquele fogãozinho de brasa que tinha antigamente, né? Que tinha uma telazinha de ferro e a brasinha, o carvão dentro. Carvão hoje tem vários carvão que é feito de madeira plantada. Esse é mais saudável, tá certo? E o churrasquinho. Então, tudo que é frito com óleo, ele é prejudicial, porque ele vai ter um colesterol altíssimo, e aí é o que a gente chama de gordura trans. Já ouviram falar nisso, né? Já que a gente teve na aula, na disciplina passada, sim, eu passou. Isso, pronto. Então, a gente viu. A gordura trans. O que é a gordura trans? A maioria da gordura trans é o óleo aquecido. Aí a margarina. Margarina é gordura trans pura. Não coma a margarina. Nem no lixo deve botar. Nem na fossa, que deve tu entupir lá. Então, margarina tira do cardápio. Então, toda gordura, todo óleo que for aquecido, ele vira gordura trans. Então, a gente pode usar manteiga animal em pequenas quantidades, pouquíssima quantidade, não pode usar muito, porque também ela fica sólida e prejudica a saúde. Sabe que a gente precisa usar muito? A cabeça. Não é para cozinhar a cabeça, não. É usar muito alimentos que seja cozinhado no vapor ou com a panela fechada. Se você botar uma carne só, que é carne, na panela, bota um lado, sem nada embaixo. Depois vira o outro lado, pronto. Ela só com alta temperatura, ela vai dar uma tostada. Depois você vai acrescentar verduras com a tampa, a carne das verduras vai dissolver e vai cozinhar a carne sem precisar de tanta água. E depois você pode colocar um pouquinho de água ou de leite, tá? O leite, ele faz o mesmo papel do óleo. Não precisa a gente... Leite na carne? Leite na carne. Já comeu estrogonofe? Já. Pronto, é leite. Creme de leite ou leite. Ou mesmo água, tá certo? Então, a água das verduras, a água da carne e a água que você acrescentar, ela cozinha a carne. Agora é importante que dá essa tostada inicial sem água na carne para ela ficar macia.
Se você colocar a carne e água e botar para cozinhar, o que vai acontecer? Essa água ela vai quebrar a água de dentro da carne, ela vai tirar e a carne vai ficar dura, como um chiclete, que nem um chiclete, aquelas carnes assim, né? Você puxa e não sai. Então, ela tem que passar primeiro por um aquecimento com a água interna. Então, é como se fosse na chapa. Pronto, a chapa é um bom exemplo. A gente pode botar na chapa, ou seja, uma chapa de uma assadeira, uma chapa de metal, sei lá, ou de barro, onde você assa primeiro, depois é que você vai colocar as verduras e a água, entendeu? Ou na pressão mesmo. Entendi. Pode colocar a carne com as verduras todas, sem água, aí dá uma pressão nela, aí a água da verdura vai soltar a água da carne, parte, e ela vai estar com a carne mais amolecida. Mas essa fritura inicial sem nada, a primeira é importante, porque ela vai fazer com que a carne que já esteja na água, ela feche a passagem, a saída, e ela permaneça lá dentro, fazendo com que a carne fique macia. Deixa eu apagar isso aqui, que está muito borrado. Professor, era pro senhor ter botado, era um restaurante, viu, professor? Não, eu estou dando aula de tecnologia de alimento, é exatamente isso que a gente discute. Então, eu estou falando tudo isso para vocês verem que o colesterol, tá certo? A gente tem que trabalhar com colesterol com cuidado para não morrer antes do tempo. Bom, vamos lá, né? Pra frente, que está na hora de fazer comida, está dando fome já. Pois é, já vai dar 12 horas. Eita, vamos acabar. Falta pouquinho, viu? Vou encerrar aqui. Então, bom, purinas, vocês vão pesquisar sobre o que é purinas, tá? As purinas são substâncias também que estão presentes na carne. Elas são substâncias formadas, né? As purinas são formadas a partir do ATP e elementos de ácido nucleico, e são degradadas no organismo, formando ácido úrico, que em pessoas normais é eliminada pela urina. Então, quando a gente está normal, só normal pela urina. E outras pessoas têm dificuldade de soltar, né, de eliminar, e aí ocorre uma doença chamada gota úrica, tá certo? Que é o excesso de ácido úrico, porque o organismo não consegue eliminar pela urina o ácido úrico. Todo caso, as carnes, ela tem tanto ATP, né, a formação de ATP através do glicogênio, e também tem os ácidos nucleicos. Então, a formação de purina, ela é normal no consumo de carne, tá certo? E aí, por isso, a gente tem que ter o controle também. Se a gente come carne exagerado, a gente vai estar produzindo muita purina e muito ácido úrico, e a gente vai ter um alto teor de ácido úrico, começa as mãos a ficar vermelhas, a ficar doído, os pés doídos. Então, é excesso de ácido úrico. Entendido? Aí vocês... Entendido. Mas quem é normal não elimina na urina? Isso, normal. Mas aí é normal, aí depende com a idade, isso vai sendo normal, não eliminar, depois dos 45, 50. Como Professor, Oi. também pode ocorrer de aparecer caroços, né, no corpo. Isso. O excesso de ácido úrico, isso. Viu? Nos pés, começa nas mãos, ficando vermelha, dolorida. Aí você aperta assim, dói. Fica toda vermelha. Os pés, depende da pessoa, né? Outros uns carocinhos também. Mas aí com os caroços já é uma quantidade bem grande, viu? Aí por isso tem que fazer o tratamento mesmo. Às vezes o médico disse que não era para ele comer carne. Isso. Aí é teimoso, né? Teimoso. Mas aí ele comer carne, mas você bem pouquinho, né? Fazer umas mudanças aí. E a carne primeira, aí tem também a carne vermelha, ela tem mais ácido úrico, né? Tem mais purina. Então, vocês podem pesquisar sobre isso, como a gente não tem tempo aqui para conversar muito sobre purina, vocês vão pesquisar sobre purina, tá certo? Aqui nós temos uma tabela, conteúdo de purina em carne bovina, ó, 154, fígado, aí nem vê, né, o seu pai aí,
Nenhum nem outro. Vísceras, no geral, deve ser tirado, tá certo? Rim, fígado, cérebro, essas coisas aí deve ser tirado. O sangue, salame, ó, também, sardinha, germe de trigo, tudo isso tem muita purina, tá certo? Germe de trigo que é vegetal, mas tem. Chocolate, leite, diminuir. Não é também, não precisa fazer tudo que o médico manda, senão ele vai morrer, né, de desgosto. Não morre de purina, morre de desgosto. Mas aí vocês diminuir. Essa tabelinha aqui é muito importante, tá certo? Essa agora é o seguinte, fatores que influenciam na composição da carne. Então, a gente pode dizer, carne isso, é isso, aquilo, outro. Mas depende de quê? Da espécie do animal, certo? Da raça do animal, do sexo, da idade, da nutrição, o que é que o animal se alimenta também, tá? Localização anatômica, ou seja, o cupim vai ter mais gordura do que o filé, do que o contrafilé, do que o colchão, tá? Então, a parte anatômica, a gente pode dizer, carne de suíno é muito gorda. Qual parte anatômica você está falando? Do tocinho mas a outra parte, o colchão, não tem nada de gordura. É muito pouca gordura. Então, é isso. A parte anatômica vai dizer a quantidade de gordura, né? Se eu comer pele de frango, Ave Maria, é muito Gordura rica. pura. Gordura pura, né? Inclusive, a gente assa o frango com a pele. Bota a pele embaixo, assim, na assadeira, não precisa de óleo nenhum. Só bota a pele do frango e o frango em cima, pronto. Assa tranquilo. Peito do frango com pele, você bota a pele na assadeira, não precisa de óleo. Deixa lá derreter, porque a própria pele assa o frango. Então, a parte anatômica é que vai dizer, treinamento e exercício. Se o animal anda mais, vai ter menos gordura, mais músculo, né, ativo, músculo estriado, e aí não vai ter tanta gordura. Se o animal é confinado, ele vai ter mais gordura. Entendido? Entendido. Entendido. A bibliografia, está bem pequenininha. E aqui é obrigado e vamos almoçar, né? Vamos almoçar. Partiu. Vamos, professor, vamos almoçar agora. Quem vai pagar? Tem que fazer ainda. Quem vai pagar o almoço é o Lázaro, Gente, tudo por minha conta.